tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de janeiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2169. Tem 6 páginas, 57 elogias e 12 máximos. O tema é autopesquisa retrocognitiva de campo. A especialidade é auto-retrocogniciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério foi a nossa professora Eliana, que está ali muito bem assessorada. Definição: a autopesquisa retrocognitiva de campo é a técnica, o método, procedimento científico, autoinvestigativo, exploratório, holobiográfico e evolutivamente útil, realizada através da coleta de dados diretamente nos locais, ambientes, sítios históricos, nos quais a consciência mulher possa ter vivenciado ressomas pregressas. A forma ortopensênica favorecendo a sintonia traforista com os locais. A forma patopensênica potencializando a conexão trafarista com as culturas. A memória altissonante das paredes. As ruínas romanas espalhadas pela Europa. As igrejas energeticamente intransponíveis. Os cemitérios energeticamente light. A reurbanização extrafísica. O turismo consciencial útil. Os especialistas substituindo os guias turísticos convencionais. As retrocognições extrafísicas promovidas pelas projeções conscientes. A extrapolação da autopesquisa da memória integral para o campo intermissivo. As comunidades extrafísicas conectadas a sítios para-históricos. A reurbanização em curso na Europa. Eu li apenas alguma coisa da fatologia e parafatologia, não li tudo. Agora, nós temos aí, na taxologia, 5 instrumentos pesquisísticos utilitários para a imersão retrocognitiva de campo. Temos 5 tipos de parapercepções factíveis e dignas de nota no diário de campo do autopesquisador retrocognitivo. 3 exemplos de formas holopensênicas diferenciadas, registradas por grupos de pesquisadores durante viagem retrocognitiva da IAC. 5 atitudes e posturas facilitadoras da interação de autopesquisadores excursionando coletivamente durante viagem retrocognitiva técnica. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos assinatura pensênica, autorretrocognição, holomnemônica, forma holopensênica e retrosenha pessoal. Frase enfática: o autopesquisador retrocognitivo, autolúcido, acelera a história pessoal e grupal, compondo puzzle holográfico através da cientificidade planejada, detalhista, cosmoético e evolutiva. Você vem realizando autopesquisa diretamente nos sítios históricos e para-históricos de prováveis retrovidas? Ou ainda desperdiça oportunidade de turismo evolutivo útil? A bibliografia, nós temos aí 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise, eu separei aqui 12 itens. Autorretrocogniciologia, autoexperimento, autohistoriografia, retrocognitário, retropensenidade, retrovidas, retrografopensenidade, retrofatos, retrobiografias, holobiografia, holobiografologia, autopesquisologia e holomnemônica. Agora, eu quero dizer que hoje nós estamos online e temos aqui, então, algumas questões. Fiz os cursos de ECP1 e ECP2 há algum tempo. Quando fui ao Rio de Janeiro para o segundo curso, esperava muito encontrá-lo, mas exatamente naquele ano o senhor deixara de ministrá-lo. Voltei
com a pergunta que desejava fazer e continua sem resposta até hoje. Ah, já saiu? Ah, fomos para fora estamos no offline. Então, eu vou parar por aqui, porque não adianta falar com o povo de fora. Agora, vou falar com a turma daqui. Eu quero que vocês batam as palmadas para o Eucardo. Cadê? Ele saiu? Ah, está aqui, ele mudou de lugar. Hoje é aniversário. 17 anos e o seguinte, hoje, 6 de janeiro, dia dos reis, você sabe que ele é o rei lá do Rio Grande do Sul. O aniversário do Eucardio, ele vai distribuir por sorteio 10 camisetas relacionadas com as cataratas. Portanto, quem for sorteado e quiser receber o brinde, deverá estar presente ao fim da tertúlia. Aquele que não ficar aí não ganha a camisa, tá certo? Das cataratas, muito bem escolhida. De modo que, vamos ver o que é que vocês fazem. Tem que ficar por aqui. Agora, eu depois vou agradecer também o cachorrinho que me arranjaram, que é o Antônio Gurgel que trouxe. Se ele vai ficar, eu vou colocar lá na entrada, junto com os outros bichos, que lá tem tartaruga, tem cisne, tem até pelicano lá em casa. Eu estou com um jardim zoológico, principalmente um aviário. E fora, 14 vasos de flores. Tem uns antúrios lá, que a meninada gostou demais. Então, a beleza dos antúrios que estão lá. E eu não estou pagando nada, não estou cobrando nada para as pessoas verem. Está lá, é à vontade. Agora, vamos então aproveitar a nossa chefe. Tem umas coisas que estão perguntando para você, mas tem que esperar online, senão não resolve. Então, pode falar. Eliana, tá saindo aí? Eliana, aí. Eliana. Fala mais alto que aparece. Eliana. Diga lá, Lindo. Na parafatologia, página 25, a penúltima e última linha, as comunidades extrafísicas conectadas aos sítios para história. Eu queria saber a conexão Tintagel-Pombal, você podia aprofundar, por favor? Pois é, isso foi uma novidade, pelo menos para mim, o professor Valdo trouxe essa informação, né? Mais recente, num verbete do dicionário. E eu estava escrevendo esse verbete e aproveitei. Foi também questão de prova aí, da conscienciologia. E eu estive em Tintagel na viagem etnocognitiva da IAC de 2006, né? E percebi vários processos lá. O processo da energia lá é muito intenso. Não há praticamente quase nenhum sítio histórico, só algumas ruínas, mas o processo lá é muito, muito forte, né? do passado, da história. E tinha um padrão energético muito diferenciado, né? Que a gente percebeu lá. E depois eu fiquei sabendo, então, não sabia na ocasião, que o Pombal, essa Comunex que a gente já tinha ouvido falar, já conhecia, que ela estaria, né, localizada em Tintagel, na Cornualha, na Inglaterra. Por isso que eu fiz a citação aqui, aproveitei a informação recente. Ela se situa ali quer dizer, acima de Tintagel, é isso? Sim, segundo o professor Valdo, ela está sob a cidade de Tintagel, lá eles dizem Tintagel, enfim. Né? Deverão haver outras, né, talvez outras comunex localizadas sobre outros sítios históricos importantes, mas eu não tenho conhecimento que a gente tem essa informação agora é sobre Tintagel e o Pombal. E na masculinologia, você podia aprofundar sobre esse psiquiatra inglês Arthur? O Arthur Girdan, né? Esse psiquiatra inglês, inclusive eu trouxe aqui o primeiro livro dele. Esse psiquiatra, aqui o livro, Os Cátaros e a Reencarnação, um livro já clássico, conhecidíssimo. Esse psiquiatra, ele começou ele próprio
em viagem, né, à França, com a esposa, de férias, ao conhecer Carcassonne, o sul da França, o Languedoc, teve uma série de repercussões e, trabalhando como psiquiatra clínico na Inglaterra, ele começou a receber pacientes, né, principalmente mulheres com certos problemas assim de traumas, enfim, processos bastante complicados, e que ele foi, pelo processo todo dele de investigação, de parapsiquismo, e ele mesmo estudando mais sobre o assunto, ele acabou então chegando à conclusão, ou lançando a hipótese, que foi nesse livro, foi o primeiro, depois teve um segundo e um terceiro, de que tanto ele como essas pacientes, um grupo de 10 pacientes dele, haviam sido cátaros na França, no século XIII, né, e teriam tido lá uma experiência bastante intensa, enfim. Então, eu coloquei ele porque ele também realizou uma espécie de autopesquisa cognitiva de campo no momento em que esteve no sul da França e teve lá uma série de informações, impressões e vivências que levaram ele a pesquisar e ter a hipótese de que ele também havia sido um cátaro. Então, por isso a citação dele aqui na masculinologia. E na feminologia, a psicóloga a Ellen Wambach, não sei muito bem a pronúncia, ela é uma grande pesquisadora, né? Ou pelo menos foi, né? Deve continuar essa linha de pesquisa aí. Ela dessomou em 86 sobre o processo de vidas passadas, né? E nos livros dela também há relatos de pacientes que, ao entrar em contato com determinadas culturas locais, sítios, enfim, né, históricos, também tiveram retrocognições. Por isso a citação desses dois autores aqui. Tá, ok, obrigado. Eliana, aqui na página 25, por favor. Pois não. Na terceira linha, você coloca o cartógrafo consciencial construindo o mapa das próprias autorretrocognições. Você pode dizer como que você costuma fazer isso? Você tem alguma técnica, construir esse mapa para ir, vamos dizer assim, evoluindo nessas pesquisas? Pois é, né? O cartógrafo é aquele pesquisador que não tem um mapa do território. Ele faz o mapa, né? Ele chega e faz o mapa. Uhum. Então, foi essa relação que eu fiz, a questão da cartografia, que hoje é um método, né, também científico que a gente usa em pesquisa. Quando eu fui nessas viagens, eu fui na primeira, depois fui em 2006, 2008. Eu fui assim como um cartógrafo. Eu nunca tinha ido à Europa nessa ressoma, foi minha primeira vez, e eu fui, vamos dizer assim, de peito aberto, né? E levei uma série de propostas, que eu relato aqui, que eu chamo de técnica das autorretrocognições sadias, e fui assim, despojada, tábula rasa, de peito aberto para ver o que acontecia, né? Então, comecei, quem dera, Pedro, comecei a traçar alguma coisa aí do meu próprio mapa. E aonde que você teve mais repercussão? Teve alguma dessas cidades que você teve mais? Foi em Carcassonne, a questão dos cátaros. Depois, em 2008, nessa segunda viagem, a IAC previu, então, um roteiro muito legal sobre nas cidades cátaras. E aí, então, o processo ficou mais intenso ainda, e a hipótese aí de que eu também tenha tido, talvez, uma vida pregressa lá. Ok, e aqui na parafatologia, por favor, na penúltima linha, antepenúltima, a extrapolação da autopesquisa da memória integral para o campo intermissivo. Você pode aprofundar, por favor? Aqui não é que eu tenha tido uma vivência, aqui é uma proposta, né? Uma hipótese de que a gente sabe que a principal processo de retrocognição é do curso emissivo, é do nosso processo emissivo, da nossa proexis, enfim, de toda essa vivência que é mais significativa, é mais importante, né, para a gente agora. Então, eu proponho aqui que se possa, né, chegar a um ponto de extrapolação nessa autopesquisa e buscar a informação do curso emissivo. Estou buscando, tive alguma coisa em projeção, né, durante um evento específico aí, lá em Saquarema, no campus de Saquarema, em 2004, mas assim ainda como hipótese, mas penso ter sido uma vivência, né, retrocognitiva do período intermissivo. Eliana,
Você que fez essas 2 viagens retrocognitivas, não foi? O que você acha que essa viagem, ir num grupo pensando em ter algum rapport, alguma coisa assim, se isso potencializa ou se seria melhor se a pessoa fizesse o próprio roteiro dentro das percepções dela, dentro dos dados que ela tem, da própria história dela? O que você acha? Ou os dois, talvez? Os dois, João, nessa sequência, nessa ordem que você colocou. Eu acho que para começo, para iniciar, é muito interessante, é muito válido a proposta, essa técnica da IAC, né, das viagens retrocognitivas. É um processo muito bem preparado, estudado, claro que é amparado, né, com certeza tem todo os guias e os paraguias da viagem, mas eu acho que chega num momento, por exemplo, agora eu pretendo fazer um trabalho, né, mais individual, no caso eu, Fernando, e talvez outras pessoas que se agregarem, de fazer agora então o meu próprio roteiro, né, de ter mapeado algumas coisas. Eu quero voltar à Inglaterra, que tem bastante coisa lá, eu acho que para ver, conhecer e perceber. Quero voltar ao sul da França, vou insistir na França mais um pouquinho, vou voltar ao sul da França com certeza, um prato cheio, até pela pesquisa que eu estou fazendo sobre os cátaros, né? E, por exemplo, o que você aprendeu nas 2 primeiras que você, por exemplo, não tirou proveito nas 2 que você falou, agora eu estou mais madura, já tenho 2 experiências, não vou deixar de fazer ou alguma coisa que vai levar. Entendi, João. Ter mais tempo, talvez visitar menos lugares, ter mais foco, mais tempo para interagir mais, para estudar mais, para visitar mais coisas e anotar mais. Eu anotei muito, né? Caderno de campo, essa técnica de pesquisa de campo, caderno de campo sempre junto, o pessoal via que eu estava sempre anotando, e é difícil você fazer uma viagem, desce de ônibus, sobe montanha, desce, com um notebook na mão, anotando, né? Hoje tem alguns instrumentos mais fáceis, mas o meu caderno está aqui, ele, inclusive, não é nada estratosférico, mas a gente tira muito proveito, né? Parece uma coisa pequena, é uma caderneta de capa dura, simples, né, que me acompanhou a viagem inteira, assim, sempre, e que eu ia anotando tudo, em tempo real. E eu não deixava para anotar de noite. De noite eu desenvolvia um pouco mais, num outro caderno maior. Mas durante as vivências, durante a viagem, eu anotava tudo ali no caderno. Uma coisa que eu não fiz, que eu quero fazer também, foi ter filmado coisas. Eu só fotografei. Fotografei muito, mas ainda não tinha uma filmadora portátil, enfim, mais adequada. Quero filmar e quero também fazer algumas gravações, né, também de áudio que eu não fiz. Foi tudo na munheca e na fotografia, nessas 2 viagens. E outras coisas que talvez na hora de organizar eu possa estar pensando, João Paulo, mas acho que essas são as principais. Eliana, nessas viagens, o impacto maior para você está fazendo esse trabalho sobre os cátaros, né? Talvez você já falou que, pelo que eu entendi, a Carcassônia que é o teu foco maior, que foi o teu foco maior. Foi o que abriu, assim, mas eu tive também um processo forte em Montsegur, que é uma fortaleza de um castelo, montanha segura, onde em 1244 foi o último reduto, o refúgio dos cátaros, quando a cruzada albigense, né, a cruzada enviada pelo rei francês e pela Igreja Católica, pelo Papa Inocêncio III, para terminar com os cátaros, né, na perseguição à heresia, considerada heresia cátara, foi um dos últimos refúgios, vamos dizer assim, de uma certa da hierarquia lá, enfim, dos líderes do movimento cátaro lá do sul da França, né, que também tinha muito catarismo no norte da Itália e na Espanha também, na região da Catalunha. Então lá, nessa data, nesse ano, foi tomado o castelo depois de, acho que mais de 4 meses de resistência, e mais de 250 cátaros foram para a fogueira, né, na mesma noite.
E nesse local, Arlindo, eu acho que desculpe se eu falar um pouquinho demais até da minha experiência, mas foi ela que embasou esse VB. Tinha um artigo que eu publiquei num congresso de autopesquisa do IPC em 2010. Essa montanha, ela está quase a 1.700 metros de altura. Ela é muito íngreme, esse castelo, Montseguro. Ela é muito íngreme, é difícil de subir. Olha, o povo penou e a gente acabou subindo. Mas comigo foi uma coisa muito interessante. Tinha pessoas bem mais jovens no grupo e que, vamos dizer assim, não tiveram o pique para subir que eu tive. Eu fui numa embalada nessa montanha acima e quando chegou nos últimos 100 metros, não acredito em nada, né, pessoal? Aqui vale o princípio da descrença. Eu me sentia como se eu tivesse sido empurrada para cima. Sabe, duas mãos nas costas te empurrando para cima? E eu cheguei lá em cima primeiro, de todo do grupo lá, que eram 25 pessoas, e um tempo antes. E foi muito, muito intenso também lá o processo de perceber, a vista do vale é lindíssima, aquela vista familiar, né, os Pirineus, enfim, que essas coisas aí que... Tudo hipóteses, mas para mim foram vivências bastante marcantes. Né? Agora, você está fazendo uma pesquisa ampla sobre os cátaros, provavelmente vai sair livro, não sei. Mas a ideia eu não sei se analisou que na França existem vários assim períodos assim de uma violência enorme. A questão lá da noite de São Bartolomeu, os cátaros, e a própria Revolução Francesa, que foi terrível. Um morticínio danado. Dos piores. A França tem uma história trágica, sangrenta. Agora, lindo assim, estudar os cátaros pelos cátaros não é o foco, sabe? Né? Isso muitos historiadores já fizeram. O que eu estou estudando como hipótese de pesquisa aí que eu propus nesse artigo, e ainda é uma hipótese. Eu faço uma correlação entre o grupo evolutivo dos cátaros e a CCCI. Ou seja, há também, né, a hipótese, há o tititi aqui, que muitos de nós fomos cátaros. Então, estudando mais profundamente esse movimento religioso, era religioso, não se nega isso, eu percebi algumas correlações entre, né, o processo deles e o processo nosso mais avançado, claro. Por exemplo, eles eram um grupo extremamente avançado para a época. Era talvez o grupo mais intelectualizado, com princípios, rudimentos de cosmoética, de moral, enfim, apesar do processo religioso, da abstinência sexual, de várias bobagens lá, eles tinham processos muito interessantes: intelectualidade, itinerância, debate, um respeito absoluto pelos animais. Muitos eram até vegetarianos. As mulheres, coisa inédita, né, naquele período, a gente é 1200, né? Século 12 e 13, 1100, 1200. As mulheres, elas estavam em pé de igualdade no processo do catadismo, tanto que elas tinham também papéis na hierarquia religiosa, né? Elas eram consideradíssimas, cultas. Eles mexiam com energia, com imposição de mãos, eles mexiam com fitoterapia, enfim, várias coisas, rudimentos de cosmética que eu já falei, várias coisas que, para o período mesmo muito básico ainda, eram bastante diferenciadas para a época, né? E foi crescendo tanto esse movimento do sul da França, e eles eram muito críticos à monarquia e à Igreja Católica, né? A Roma, aos papas, muito críticos, e abriram mão de todos os tipos de rituais e imagens católicas, mas se chamavam de bons cristãos, bons homens e boas mulheres. Cátaros era uma denominação pejorativa que as pessoas chamavam eles. Veja, o pejorativo foi o que marcou na história. Então, a minha proposta, e se valer a pena vai virar um livro, vamos ver, né? Por enquanto virou um artigo, só essa correlação, né? Para a gente entender assim, um pouco, né, do que a gente traz até hoje, as nossas raízes, ainda os nossos, algum traço aí religioso, né, que a gente ainda tem. Enfim, vamos ver, a pesquisa está ainda em andamento, vamos ver se vale a pena ampliar isso. Agora, essa perseguição da igreja, porque a igreja também perseguia tudo que era diferente, né? E principalmente mais avançado. Principalmente o que ameaçava a hegemonia dela, né? Como na questão também, no início da Revolução Científica, eles perseguiram vários
que estavam mexendo com a ciência. A igreja Exato. é contra o progresso em várias situações históricas. Exato, as heresias, né, as perseguições, as heresias, e um fato que eu acho sério, importante, assim, é que a partir da perseguição aos cátaros, e realmente eles terminaram com esse grupo aí, com esse grupo religioso, com seus seguidores, a partir do movimento da igreja, dessa perseguição, se fundou a Inquisição. Então você veja que negócio sério, né? Então, a partir da perseguição dos cátaros, é que começou todo o enraizamento, e aí surgiu oficialmente a instituição Inquisição. E que sabemos aí, historicamente, dos resultados, das consequências, né, Linda? Agora, só um parênteses, falando dos cátaros aqui, eu tive muita repercussão, não sei o que eu tenho a ver com isso. Mexe com a gente. Tá, obrigado. Eliane, pois não, Marlon. É bom, assim, a gente também... Você está funcionando? Tá. Não, Marlon. Baixinho, tá? Tá funcionando. É bom também a gente ver o outro lado, porque o catarismo tinha crenças e condições completamente deslocadas. Por exemplo, as mulheres, a quem aparentemente eles davam funções em pé de igualdade, elas só podiam ir para o paraíso ou para o céu depois que elas tivessem uma ressoma como homem. Então, isso me parece um pouco estranho dentro de uma comunidade que soi-disant, quer dizer, parecia ser muito aberta e tudo, mas é um processo de misoginia muito óbvio. E assim muitos outros idiotismos culturais que estão impregnados, porque senão a gente passa uma imagem edulcorada desse movimento que não corresponde à realidade. Não é a intenção, Marlon. Então, te agradeço. É bom a gente aprofundar, trouxe umas porque questões, senão fica uma imagem é. totalmente edulcorada e não corresponde. Quem quiser estudar seriamente, tem obras seríssimas, principalmente em francês, porque em Narbonne na cidade de Narbonne tem um centro de estudos cátaros. Então, tem obras importantíssimas para a gente consultar e ver. Foi uma tentativa, mas uma seita como qualquer outra, e que teve um monte de furo e que deixou um rastro também que nem tudo é positivo. Aliás, não. Eu acho importante para quem gosta de história. Perfeito, obrigada. E é isso mesmo. A questão da abstinência sexual, a questão de uma série de... Eles faziam quase que um voto de pobreza, deixavam... Havia um certo fanatismo no processo, quer dizer, claro. Um pouco alma grupo, um pouco fanatismo, então isso aí a gente precisa também trazer para fazer o contraponto, porque muita gente fica assim encantada de pensar que teve uma vida lá, que teve nesse movimento e tudo, mas era um movimento religioso e bem sectário. É verdade, não há encantamento não, né, Malu? Talvez... reconhecer esse processo até para entender o quanto a gente ainda traz desse processo, né, e repete aqui. Exatamente, Mal. Eu agradeço as contribuições. A ideia não era fazer apologia dos cátaros, não é a intenção. Eliana, diga. Aqui no ar, na fatologia, página 25, na quinta linha, quando você fala os pedágios multiexistenciais nas alfândegas e depois o salvo-conduto da ressoma homeostática em diferentes países e culturas. Você poderia aprofundar? Sim. Aqui o que eu percebi nas viagens? Eu percebia que as pessoas do grupo tinham recepções diferentes nas alfândegas. Né? Eu, muito ligada em tudo, percebi que algumas pessoas entravam, né, facilmente nos países, eram bem recebidas. Já um minuto depois, a pessoa seguinte, já havia uma série de complicações, revistas, né, mais ostensivas, enfim. Eu percebi que mudava bastante de pessoa para pessoa ao entrar em determinados países a forma de ser recebida. Então, a hipótese, né, a correlação que eu trago aqui é que, sabe-se lá que história, né, que fórmula pensênica, que pegadas, o que a gente tinha a ver com aquela cultura, por que aquele tapete vermelho ou aquele stop, né, aquela barreira. Mas era bem interessante perceber, né, até tenho colegas aqui de viagem que estão aqui presentes, se quiserem falar também, por favor, que mudava a recepção de pessoa para pessoa em determinadas culturas.
Então, foi essa ideia que eu quis trazer aqui na fatologia. E ficou claro? E o salvoconduto, né, quase complementando. Para algumas pessoas, talvez uma ressoma mais homeostática, uma forma lopensênica mais homeostática, era quase um salvoconduto. Assim, você entrava facilmente naquele país, e, né, entrava e saía, enfim. E com relação a você, assim, o que você sentiu quando você chegou lá, o teu processo? A Inglaterra, que é um pouquinho mais chata, foi muito tranquilo. Já alguns colegas do grupo foi bem mais complicado, quase tiveram que voltar. A França deu alguns probleminhas também, como as pessoas do grupo. Para mim foi tranquilo. França, Inglaterra. A Espanha, eu senti alguma coisa lá. Tinha alguma coisa na Espanha que eu não me sentia confortável, e parece que a Espanha não se sentia confortável comigo. Que foi assim, não é que eu fui mal recebida, na verdade, eu não tive problema em nenhuma alfândega, sério, assim, foi tudo tapete vermelho, mas eu me sentia incomodada um pouco, eu me sentia fora de eixo na Espanha. A Espanha me recebeu bem, mas eu não fiquei muito à vontade lá, não. E linda a Espanha, nossa, gostei de conhecer lá demais, o pouco que eu conheci nas 2 viagens, mas foi onde me pegou mais, assim. E a França, claro, né, um peso de séculos, um processo psicossomático difícil, pesado, o mais leve, o mais mental somático, seu Valdo, mais sem emoção, foi na Inglaterra, lá em Tintagel. Agora, sempre é bom a gente lembrar também que a autopesquisa retrocognitiva, ela ajuda a pessoa a eliminar os tradicionalismos loucos, psicóticos, que ainda tem por aí, principalmente dentro da religião. Agora, o que se passa? A pessoa lembrando, ela acaba transmitindo aquilo. E isso aí acaba influindo os seus pares no grupo. Eu vou ler para vocês aqui um tópico que eu peço aí a vênia de vocês para ler o que eu vou ler. Porque possivelmente muitos de vocês não sabem disso. Aqui, por exemplo, nunca ninguém perguntou sobre isso. Eu vivo falando aqui sobre judaísmo. Mas o caso é o seguinte: Morrel para os judeus é o circuncidador oficial que remove o prepúcio da criança pequena. Agora, o que se passa? Isso aí vem de texto antigo. Então, nesse texto antigo dos judeus, determina que o Morrel pegue o pênis do bebê na mão, corte ao redor do prepúcio e complete o ato colocando o pênis na boca, sugando o prepúcio e cuspindo o pedaço amputado juntamente com um punhado de sangue e saliva. Isso tudo, gente, ainda é praticado. Isso é judeu, judaísmo, panjudaísmo. Panjudaísmo tem 5 milênios. É uma loucura. Agora, pior, vamos contar agora o caso que aconteceu. Descobriu-se que em New York, no ano 2005, quer dizer, fazem 7 anos, o ritual realizado por um Morrel de 57 anos de idade transmitiu herpes genital a vários meninos e causou a morte de pelo menos 2 deles. Quer dizer, ele fazendo isso, matou 2 crianças indiretamente. Em circunstâncias normais, a revelação teria levado o Departamento de Saúde Pública a proibir a prática e o prefeito a denunciá-lo. Os Estados Unidos não mandam nisso porque os judeus mandam nos Estados Unidos. Eles mandam no Pentágono. Eu sempre falei que Israel é como se fosse um novo Estado americano, estadunidense. Agora, o que se passa? O nosso amigo aqui e outros que fizeram o estudo, naquela ocasião o prefeito era o Bloomberg, estava na época do processo de eleição, preparando. Então, todo mundo abafou, ninguém falou no assunto e ficou por isso.
porque os judeus mandam, ainda mais em New York, com os diamantes e a coisa toda. Agora, é uma vergonha a gente ver uma coisa dessa. Você quase não vê falar nisso. Uma boa parte dos judeus já renunciaram, eles não fazem isso mais desse jeito. Porque isso é totalmente anti-higiênico, cria um monte de coisa aí. Matar as crianças com a boca. Então, veja, é bom que as pessoas comecem a lembrar isso. É o que eu sempre falei para os judeus, meus amigos, vocês precisam ter retrocognição para ficar livre do pan-judaísmo, que do ponto de vista de fanatismo religioso, é um dos mais enraizados que tem na Terra. Do ponto de vista da cronêmica, da cronologia, talvez seja o pior de todos. Vocês entenderam bem o fato que eu constei aqui, né? O negócio é seríssimo, gente. Veja bem, o povo encobrindo isso tudo. A coisa está aí. Isso existe. Como é que é? Professor Valdo, você está entendendo como é que é importante estudar a autopesquisa retrocognitiva? Com certeza. Esse caso recente dos judeus ortodoxos agredindo crianças, né, que estavam sem lá os... Não, isso tem um monte de coisa. Agora, quem quiser, olha esse livro, Deus Não É Grande, Como a Religião Envenena Tudo, do Christopher Hitchens. Ele mostra esses fatores, porque ele coligiu isso durante anos. E esse Hitchens que morreu agora, muito embora ele fosse totalmente ateu nessa coisa toda, ele é considerado um dos gênios desse último século. É ele, o Steve Jobs, o outro é o Aldous Huxley, são gênios. Realmente esse homem era um gênio. Em matéria de jornalismo, é um dos que tinha mais erudição do povo todo. O tal Dox mesmo falou isso para ele. Nesse livro aqui mesmo eles falam sobre isso. E o Hitchens falou, não, eu não sou gênio. Eu sou um jornalista que sei das coisas tudo superficialmente. É igual militar, né? O militar ele sabe de um monte de coisa, tudo superficialmente. Então ele sabe 5 centímetros de cada assunto, mas não sabe 1 quilômetro de nada. Então o Hitchens usou a mesma expressão, mas não é. A capacidade de erudição dele, de polimatia, era uma coisa absurda. É só ler os livros dele. O que é que falou aí? Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Christopher Hitchens, E de Ouro. Esse livro vendeu só em New York, de uma hora para outra, foi 300 mil exemplares de cara. Esse cara morreu agora recentemente. Morreu de câncer de esôfago, sabe? Mas aí então que nós estamos vendo, se a pessoa começa a ter retrocognição dessa realidade, ela deixa as bobagens do passado, começa a fazer uma reciclagem. A retrocognição positiva, ela praticamente leva a pessoa para a reciclagem, é inevitável. Oi? Aproveitando o comentário aqui da Espanha, você sabe que a Espanha tem alguma coisa contra o brasileiro. Né? Quem foi à China se lembra disso, pode... Alô, com relação à Espanha, né, é sabido que eles têm alguma coisa contra brasileiros, por vários motivos. Então, quem viajou à China sabe o que a gente passou na alfândega lá. Acho que a coisa é geral. Mas aproveitando... Nada contra a Espanha, hein? Viva a Espanha. Nada. Viva a Espanha. Aproveitando aqui, você falou em idiotismos culturais, que aproveitando o tempo também que a gente tem, pode, na enumerologia, explicar todos os itens da segunda parte, começando pelos idiotismos culturais e as outras. Na numerologia. Isso, idiosincrasias, etc. Aqui eu fiz uma listagem dos processos, né, que a gente vai encontrando aí quando estuda, visita, conhece outras culturas. Os idiotismos culturais, as próprias idiosincrasias, né, também pessoais, os diversos idiomas, os dialetos que a gente, né, encontra. Por exemplo, a gente chega em Barcelona, né, e tem lá o espanhol e tem o catalão, né, alguns locais da França, né, muito comum na Itália também. E isso fala muito, porque o dialeto às vezes é uma língua ainda, né, que traz muito
da língua antiga ainda. Os costumes, a gastronomia típica e a arte autóctone. Então, observar esses costumes, a gastronomia típica, uma coisa que a IAC faz, que é muito legal nas viagens, ela proporciona uma série de momentos onde a gente entra em contato, pode provar, claro, a gastronomia típica, né? Dos países, isso, comida também é retrocognitivo, bebida, né, retrocognitivo. Eu lembro, a gente provou chata, aquela bebida, né, na Espanha, que ela é muito antiga, então, por sugestão do Alegrete, né, Varney Alegrete, professor, disse, olha, provem lá na Espanha o chata, que ela é muito antiga, vale a pena, né? Vale a pena fazer contato aí. Então a gente está aberto para isso, não chegar assim num país, uma cultura diferente e procurar comida brasileira, restaurante brasileiro, McDonald's, Pizza Hut, né? Feijão, arroz, batata frita. Então perde uma tremenda oportunidade de fazer contato com aquela cultura e provar sabores interessantíssimos e, quem sabe, ter algum processo retrocognitivo. Porque tem culturas que a comida, a base, né, da alimentação, ela vem se mantendo aí há séculos, né? Na Inglaterra, a gente comeu lá em Tintagel um bolo, um cake, uma coisa que é uma receita centenária, né, muito antiga. E não tive retrocognição, viu, com o bolo, mas enfim, mas vale. É essa ideia, tá? Eu, Cádio, está enumerando esses processos. A arte também, a arte local, a arte autóctone, né? Local, típica, enfim, a música. A gente está aberto para isso. Como eu coloco mais a gente, com exceção de idiotismos culturais agressivos, violentos, touradas, sinto muito, olha, não quero nem saber, não quero nem chegar perto, até chegar fora da arena, a energia lá era tão ruim, né, em Madrid, que eu não quis entrar. Não quis entrar. Como algumas igrejas que eu falo ali, as igrejas, né, transponíveis, tinha algumas igrejas na Espanha, com todo respeito à Espanha, que eu chegava na porta, né, que a gente não quer fazer apologia, né, de nada. Eu chegava na porta, mas teve também em Portugal, assim, chegava na porta, gente, e aquele negócio, assim, é demais, assim, não vou perder tanto se eu não entrar nessa igreja, depois vou ter que fazer, né, de fazer ver e desassim o tempo inteiro, assim, não, vou conhecer a praça, olhar as coisas aqui fora que eram mais interessantes. E contraponto, então, talvez alguém pergunte, a gente visitou, no caso, um cemitério de Carcassonne, foi a minha percepção, não acredito em nada, mas várias pessoas do grupo tiveram, trocando informação, também tiveram isso. Era muito mais light, muito mais leve a energia do que em algumas igrejas, né? Então, Helena, essa ideia aí, Cádio, de que, né, a gente tem que experimentar, sim, várias coisas, mas com seletividade também, você não vai ver qualquer coisa, experimentar qualquer coisa na viagem, não. Tem que ter critério. Pois não. Alô, diferentemente de um turista mineiro, que eu convivi com ele, chegando em qualquer cidade da Europa, a primeira coisa que ele perguntava é onde é que tem feijoada e onde é que se dança samba. Isso é muito comum. A gente tem uma dificuldade, né, com o que é novo, é uma coisa diferente, com o que não é conhecido. Pois não. Então, eu queria falar assim, você está falando das tuas percepções energéticas na Espanha. Não é só você que vem de fora que percebe essas coisas. Eu nasci lá, morei lá e eu sentia também. Eu nunca fui em uma praça de tourada, nunca na minha vida entrei. Tinha, por exemplo, tipo de catedrais. Tinha uma catedral em Barcelona que eu não conseguia entrar. Eu entrava e eu ficava doente, ficava mal. E isso antes de eu conhecer a conscienciologia. Então, assim, se a pessoa tem pouco de sensibilidade energética, ela vai perceber que esses lugares eles têm uma carga que tem então assim não nem precisa também, não é só porque você vem de fora, tem gente que mora lá que percebe essas situações também. Também lugares na França, né, muito Helena, muito na página 26 aqui, Luiz, Sim. Na sindromologia, mais ou menos eu entendo a síndrome da falsa memória. Página 26, eu queria que tu explicasse como diferenciar a memória verdadeira dessa falsa memória.
Pois é, né? Aí é uma pergunta aí que os cientistas vêm se debruçando, vêm pesquisando para achar uma resposta. Mas a gente até pode, né, nós temos mais, acho, recursos na conscienciologia do que na ciência convencional. É uma síndrome estudada, né, amplamente estudada pela psicologia, pela psiquiatria, enfim, que é a pessoa ter lembranças, ter memórias, né, ela relata como se aquilo fosse uma verdade, fatos que ela realmente não viveu. Claro que a gente agora tem que fazer um cotejo aí e poder observar bem se são, às vezes, lembranças, né, de outras ressomas, uma lembrança de projeção, enfim, né, porque a ciência convencional não sabe lidar com isso. Mas há casos, sim, de que, principalmente crianças, adolescentes, em processo de violência sexual, às vezes fazem todo um processo de confabulação, de falsa memória, né, em que relatam, nos dois casos, relatam o abuso e não aconteceu, ou relatam uma outra história completamente diferente, né, contrária ao abuso que estava acontecendo naquele dia, naquele momento, naquele local. Então é um processo bastante estudado e a gente aí tem que ter o cuidado de não, né, confundir falsas memórias ou, né, percepções que não são verdadeiras com retrovivências, com retrocognições. Mas é um tema bastante estudado, inclusive juridicamente se busca muito identificar as falsas memórias em relatos assim de abusos, de crimes, de violências, né, onde em alguns casos as memórias, os relatos não são verdadeiros, são confabulações, são invenções, mas para a pessoa aquilo foi uma vivência real. Carol, uma outra coisa também que é muito importante, a autopesquisa retrocognitiva, é para as pessoas, principalmente as mulheres, veem que todo mundo aqui já foi homem e mulher em outras vidas. Que isso é terrível, a perseguição que as mulheres têm sofrido através do tempo. Agora eu vou te contar para vocês, eu falei aqui, os judeus têm 5 milênios, as tradições deles, são 50 séculos de tradição. Agora, o livro dos mais antigos, talvez, o que está sendo o livro sagrado, mais em uso há mais tempo, é a Torá dos judeus. Que é isso? Vem, ó. Agora, o que é que se passa? A Torá ordena ao praticante agradecer ao seu Criador todos os dias por não ter nascido mulher. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que não sabe disso. Como é que é? Tem uma mulher judia que era minha amiga, eu falei com ela, como é que você aguenta ser judia, hein? Você já leu a Torá? Ela falou, não. Eu falei assim, logo vi. Porque se lê, gente, presta atenção, eu vou ler de novo. Se não fosse trágico, seria... A Torá ordena ao praticante agradecer a seu Criador todos os dias por não ter nascido mulher. Quer dizer que valor que eles dão para o processo de gênero, isso é uma loucura total. Pensa bem. Agora, os primos deles, publicamente, aparecem mais contra as mulheres, porque tapa as mulheres de tudo quanto é jeito, que são os nossos parentes aí. Entende como é que é? Agora veja, então é muito importante que a pessoa com a retrocognição, ela vê que ela foi de ambos os gêneros, muitas vidas. E isso então acaba, fica tudo secundário, esse processo de macho e fêmea. Nós temos que pensar muito nisso. Olha a retrocognição como é importante. Eu estou aproveitando o seu tema para esclarecer ainda mais, a gente aprofundar o assunto, que a gente vive falando isso aqui. Agora, o que é? E essa? Quer dizer, vocês todos homens, se são judeus, têm que agradecer todo dia, porque não nasceu mulher. Agora veja, esse povo todo que faz isso, o que vai acontecer? Vamos todo mundo nascer mulher na próxima. De preferência na Sicília, né, Valdo? Com 10 filhos, fazendo macarrão. Da lei de vai ser ótimo. Uma coisa Agora, óbvia. Valdo, uma curiosidade que eu tenho é a respeito daquela situação lá do Cristo Espera por Ti, em que a Charlotte teria uma vida de homem porque ela não soube usar a condição feminina. É o contrário disso que você está falando. E no caso da pessoa ter muitas vidas femininas, assim, direto?
Tem, é porque a pessoa está saindo mais ou menos bem com aquele gênero. Ah, isso aí já consola, já é uma boa. Já comecei a entender. Já ficou bom. Equilibra a situação. Pelo menos uma coisa boa. Vai chegar naquele ponto que a consciência se torna mais lúcida e ela entra no problema de participar como mini peça do maxi-mecanismo. Numa aí não interessa, dessa, né? Não ela interessa tem mais. O ciclo multiexistencial pessoal da atividade. É o grupo que vai ver, não, entendi. Você pode funcionar melhor na próxima vida como homem ou como mulher. Mostra para ele o que é. E aí então isso aí parada. Vem com os amparadores, os orientadores extrafísicos da evolução da pessoa. E ela se adapta, porque ela não é boba. Ela sabe, aquilo é irresistível para ela, porque tem mais racionalidade, o povo conhece mais o assunto. Pode falar sobre isso. Agora, naquela condição, por exemplo, da alma grupo do Islã, do islamismo, essa condição, que esses que estão hoje perseguindo essas mulheres e tudo mais, fica uma espécie de círculo, né? Preso. Ele nasce homem, leva na cabeça, nasce mulher, também leva. Processo. Às vezes piora tudo, né? É um grupo, às vezes, inteiro. Agora, gente, o povo fica tudo doido em matéria de gênero e sexo, né? E a religião é a mais doida. Mais doida. A religião é que menos entende certo. No entanto, eles acham que eles são, vamos dizer, vamos dizer que são totalmente donos da legalização do processo de sexo. Eles pensam que eles é que mandam nisso. Isso aí é terrível, a pessoa legislar sobre o sexo a partir da religião, porque eles não entendem nada disso, que é uma vergonha. Aí é uma delinquência religiosa, é um fato, um negócio muito sério. A gente tem que pensar muito nisso. Fato é fato, a gente não pode brigar contra isso, a história está aí registrando. O pior é isso, o pior é que em pleno século XXI, com tanta comunicação, tanto povo para estudar, tanta vantagem em várias áreas de melhorar a vida, e ainda a religião se manifesta desse jeito. Como é que fica? Você veja bem, esse caso desse Morrell é de 2005, é nesse século, em New York, uma das capitais, metrópoles do planeta. É um absurdo, gente. O processo da loucura humana. Não é fácil, é muita loucura. Agora, a loucura religiosa dá pena, né? Agora, eles, na igreja e nas religiões, eles se acham quase sempre com o direito de legislar em matéria de sexo, sem que eles não entendam nada disso. Um padre que fala que se dedica ao celibato, o que ele entende de sexologia? Mente. Como é que fica isso? Nada. Agora, o Vaticano, mas como? É a máfia do clero. Um cara perguntou para mim, assim, você sabe qual que é a maior máfia da Itália? Eu falei assim, dizem que é a siciliana. Você acha que é a napolitana? Eu falei, não, é a vaticânica. Em parte eu tinha razão. Máfia é máfia, né? Agora eu virei para ele e falei assim, dizem que na Rússia atualmente tem uma máfia maior do que a italiana. Porque o nome mafia, foi criado na Rússia. Né? A KGB é terrível. E até hoje ainda estão mandando as coisas lá. Mas de modo, gente, que é necessário que o povo tenha retrocognição para se sentir melhor, né? É o jeito. Começar a conhecer a realidade da vida, para não ficar envolvido com tanta ilusão, tanta imaginação psicótica de louco. É muita loucura. Não é fácil. E outra coisa, as loucuras elas caminham para o detalhe. Esse detalhismo é patológico, terrível. Olha o detalhe. E eles fazem isso num livro sagrado, coloca lá o negócio, e aquilo fica através dos milênios, como tem acontecido com os judeus. Tudo que falou sagrado, eu me arrepio.
No Espiritismo eu já senti esse negócio todo. Hoje, a seita espírita do Espiritismo de Allan Kardec piorou tudo aquilo. Eles chamam os livros de Allan Kardec hoje de Pentateuco Espírita, os 5 livros de Kardec. Hoje já tem a teologia espírita. Então, a nova seita cristã, quer dizer, já era isso tudo. Fizeram tanta força, né, as consciex para se manifestar, fazer o rap, conversar, aparecer, não adiantou nada. Foi para o buraco. Depois que você faz uma viagem retrocognitiva, assim, que você faz uma pesquisa de campo, assim, como é que você organiza, assim, tecnicamente, as suas anotações, tudo que você colheu de dados para tirar proveito disso? Como é que eu fiz, né? Claro que pode ter formas melhores e muitos pesquisadores fazem isso aqui na Conscienciologia, eu sei. Eu digito, né? Passo todo o meu caderno de notas para o computador, leio aquilo tudo de novo, complemento, porque às vezes vem informação nova. Aí eu vou buscar material, eu recolho tudo que eu posso de material escrito na viagem. Tudo que eu consigo comprar, né? Que não dá para trazer tanto livro assim, pelo menos, né? Eu não consegui. Alguns livros básicos, mas eu folheto, panfleto, roteiro, mapa, tudo que possa ajudar a recolher. Isso tudo eu tiro informação também, né? No caso, o que eu fiz com essas 2 viagens? Eu juntei todo esse material, eu digitei, eu li, eu fui pesquisar mais, eu fiz relações, eu lembrei de coisas depois e eu comecei a organizar, então, um artigo relatando todo esse processo. Foi a forma como eu aproveitei. E eu comecei a ver uma técnica muito básica, simples, dentro desse processo, né? Que a própria IAC também propõe para a gente fazer uma pesquisa holobiográfica de campo, né? Exploratória de campo. Então, é algo simples até, só que o que eu percebo? As pessoas voltam dessas viagens, dessas vivências, com muito material riquíssimo, talvez muito mais rico que o meu, e elas botam na gaveta, ou não fazem nada, ou guardam lá, ou pior, nem anotaram direito durante a viagem, né? Então, acho que isso é uma pena, sabe? Isso é um perdularismo de dados, de achados, de coisas interessantes, no mínimo para a própria pessoa. Se não interessar ninguém, mas deveria interessar muito a própria pessoa, porque a gente passa a se entender, ou começar a se entender muito em várias questões, principalmente trafares, né? E alguns trafores que a gente tem a partir de algumas vivências mais sérias aí, em viagens com esse objetivo, com esse foco, né? E assim, você teve algum tipo de, vamos dizer, choque cultural, que é uma coisa bem útil para o pesquisador, né? Ter choques culturais que aumentam o universalismo, a gente começa a entender, sair um pouco do nosso mundo, nosso universo mental íntimo, né? Você teve algum choque cultural e como você interpretou, se você teve algum esse choque? Olha, gente, viajei super pouco, tá? Não estou aqui, não, a pessoa é muito mais viajada que eu, mais rodado. Mas, assim, na Europa, choque nenhum, porque a gente, né, vivenciou aquilo, aquilo é familiar. Agora, João Paulo, eu tive, mas foi positivo, mas foi uma diferença muito grande que eu percebi, foi na Finlândia. Quando a gente foi em 2008 na Finlândia, aquilo é um paradigma diferente do que se via na Europa, né? Todo aquele culto ao passado, aquela coisa, enfim, a energia ainda de toda a história judaico-cristã, as monarquias, as guerras, a força do catolicismo, né? E do processo monárquico em toda a Europa ainda muito presente. Na Finlândia, assim, isso, você vê muito pouca coisa disso, praticamente não tem, é uma coisa muito, para mim foi limpa, leve, né? Até eu trouxe um dado aqui que eu falo mais adiante, ali a questão de forma holopensênica. Na Finlândia, aquela pressão toda que a gente veio da Europa, pelo menos eu senti assim, quando a gente chegou na Finlândia, aquilo, sabe, expandiu, aquilo abriu, não tinha toda aquela pressão da forma holopensênica.
Aí a gente sabe mais do país, começa a entender, gente, são 187 mil lagos, muita água, 180 mil ilhas, e 3/4 do país são cobertos de mata, da floresta boreal nativa, linda, né, lindíssima, e eles não são 6 milhões ainda de habitantes. Então, gente, tem pouca energia consciencial, pouca história. Claro que aconteceu problemas lá também, né? Eles eram ligados à Rússia, enfim, a outros países, mas não tem aquele monte de gente, aquele monte de história, aquele mundo de violência, pelo menos, né? E de processo assim mais pesado, como a gente percebeu na história, na Europa. Então, ali eu tive um impacto, quase um choque mesmo, da questão das energias, da mentalidade, da simplicidade, da objetividade e também dos problemas que aquele povo tem, questão do alcoolismo lá, um dos maiores índices do planeta, enfim. Mas é um parâmetro bem diferente, né, pelo menos do meu conhecimento. Lá foi interessante perceber essa diferença grande aí. E lá não senti nenhum processo de fome holopensênica. Como, né, acho que não tive por lá. Não tive por lá, acho que não passei por aquela região, né, naquela cultura, e pelo menos aí nas últimas ressomas, me senti assim muito livre, muito leve na questão da fome e da pressão holopensênica. Tá, eu não sei o passado histórico aí da Finlândia, mas só sei, por exemplo, que tem Espanha, França, talvez Alemanha, Rússia. Esses países tiveram um passado assim de muita violência. Eu não sei no caso da Finlândia, será que talvez foi menos violento o passado, também influencia, não sei. Olha, o pouco que eu sei, que eu pude ler, eles têm, claro, histórias, né, de invasão, de luta, teve alguma coisa também de monarquia, questão religiosa bem menos ostensiva que na Europa, mas não teve, com certeza, o peso, o tamanho, o tempo, né, o período longo, enfim, a história que a Europa teve, né? Então, não sei, para mim ficou bem perceptível, assim, essa... Mas uma coisa que eu ia te perguntar antes, você até já citou que vocês faziam comparação das sensações ou parasensações em vários locais, e em muitos casos batia, né? Você podia aprofundar isso? Quando a gente conversava, né, com as pessoas do grupo... Tinha coisa que batia. Sim, algumas batiam, né? A gente perceber, por exemplo, em Monsegur, lá naquele local, que a maioria do grupo subiu, só 3 pessoas não conseguiram subir, porque tinha que subir caminhando, não tinha outra forma de chegar lá. Praticamente o grupo inteiro percebia o processo de energia, apesar dos fatos lá, muito, muito tranquilo. Não havia, assim, um processo emocional, um peso maior. Talvez pela localização, com muita fitoenergia ao redor, muito alto, com muita aeroenergia, enfim, e o tempo, e muitos milhares de visitantes passando lá, né, também limpando um pouco, as trocas eram de que ali, mesmo com os acontecimentos trágicos, não havia esse processo tão pesado, né? Por exemplo, em Tintagel, alguns sentiram como muito positivo, pessoas ficavam em euforia, era impressionante, batia as fotos, pessoas estavam energizadas, assim, e algumas pessoas não sentiam mais como neutro, não tiveram toda a percepção do impacto. Na Espanha também era frequente, pelo menos com o grupo mais próximo, a gente ter percepções semelhantes de locais mais pesados, locais, enfim, que, né, mexiam mais com o pessoal. Eu não conseguia trocar com os 25 integrantes do grupo, né? Mas com um grupinho um pouco menor, de 6, 7 pessoas, algumas coisas batiam, né? Interessante, sincronicidades, enfim, coisas que iam acontecendo. Que isso parece que é importante para constatar realmente a sensação ali. Lembrando ali do que cada pessoa, né, com a sua história, com a sua vivência, quem sabe, né, passada naquele local, então com percepções diferentes, com parapsiquismo diferente, enfim, né, e talvez nem todos no grupo tivessem ido realmente
100% abertos, né? Ou o quanto de abertismo, de tábula rasa, a gente consegue numa situação dessa. Então, percebia que havia processos diferentes nisso também. Haviam alguns turistas, só turistas, né? E algumas pessoas do grupo bastante interessadas e aproveitando mesmo a ocasião para, né, trabalhar suas coisas aí. Ok, obrigado. Sim. Gente, microfone aqui, ó. Tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Eu estou traduzindo aqui para a Grace, né? Que ela mora na Escandinávia, né? Ela mora na Suécia. Sim. Então ela quer te perguntar como é que você vê a parte depressiva dos escandinavos, as bebidas, o alcoolismo, o suicídio, né? Na Finlândia, que é muito grande, e na Suécia. Olha, não conheço a Suécia, a Escandinávia, né? Finlândia, né? Mas na Finlândia, o que a gente lê, né, atualmente, é esses índices terríveis, incríveis de suicídio, de depressão, alcoolismo. Olha, ela diz o que eu vi lá é uma sociedade que, né, não há muita diferença entre os níveis sociais, não há pobreza extrema, não há riqueza extrema. O Estado provê tudo, é uma das melhores educações do planeta, né? Eles têm a qualidade das moradias, da cidade, não há desníveis muito grandes. Enfim, a saúde, haveria condições aí mínimas, básicas, todas atendidas para essa população, né? Agora a questão tem vários estudos aí, a questão, por exemplo, de países com pouco sol, muito frio, muito inverno, aí tem só para coisas. completar aqui, ela é a Grace, né? Sim, tá aqui sim. É o seguinte, ela quer saber como que você viu o PCN lá dentro, já que na Suécia, na Finlândia, tem muita bebida, eles bebem muito, né, são muito depressivos, tem muita suicídio. Como que você percebeu na Finlândia? O Holopensene. Pois é, eu não percebi esse aspecto. A gente soube disso lendo, conversando com a nossa guia, e ela nos contando e a gente lendo alguma coisa até depois da viagem, porque a percepção energética lá era muito positiva, com exceção de uma cidade chamada Turku, que era uma cidade muito antiga, que era uma grande, começou com uma grande indústria lá, uma coisa meio complicada. E nas outras cidades, eu sim que também não era mal. Eu não percebi esse processo. Aliás, como eu coloquei, eu não percebi a pressão holopensênica. Aliás, era uma expansão, uma liberdade, da energia muito grande, por todas essas características aí do país. Eliane. Mas... Pois não. Posso complementar? Claro. Waldson, por favor, tá aí, ajuda a Verônica, vocês estavam lá. É que a gente fez algumas pesquisas em relação a isso antes de ir na Finlândia, em relação ao alcoolismo, e todas essas pesquisas dizem que o finlandês ele não tem sentimento, ele é muito gelado, parafraseando o próprio clima. Racional. Que eles são muito racional e não tem muito contato emocional. E quando nós chegamos na Finlândia, o que nós encontramos foi ao contrário, né? Uma receptividade muito grande, eles têm muita vontade de conversar, muita vontade de chegar perto, de cumprimentar, de abraçar. Então, talvez esse processo do alcoolismo esteja relacionado a isso, porque a gente viu em várias praças à noite muitos jovens reunidos, assim, muitos mesmos, e muita bebida junto com eles. Talvez essa falta de afetividade esteja intimamente ligada a esse processo de bebida e de alcoolismo e até mesmo do processo de suicídio. É possível, voz, uma contribuição bem importante. Até você me fez lembrar que nos acompanhou lá no período os voluntários da Conscienciologia, né? Sim. Da IAC lá na Finlândia, afetivos, acolhedores. Nossa, realmente não batia com essa informação prévia aí, né? Mas hoje a gente não olhou o país todo, né? E a média lá da população. Mas a Finlândia é uma experiência interessantíssima, a gente recomenda.
A IAC agora em 2012 vai ter Finlândia de novo, né, Paulo? Pegando o gancho, outubro desse ano tem Finlândia de novo. Vale a pena, gente, conhecer a Finlândia. Eliana. Oi. Aqui, página 25, sinergismologia. O segundo item, o sinergismo forma holopensênica, a habilidade parapsíquica. Aqui, o que eu pensei em cima do que eu percebi? A respeito disso. Percebi em mim. De que as mudanças da forma holopensênica, onde a gente passava aí, eu percebia em mim, em algumas pessoas, processo da labilidade parapsíquica. A pessoa mudava, né? A pessoa se tornava mais, vamos dizer assim, dentro do meu pouco conhecimento, mais parapsíquica, mais sensível, mais lábil. Ela mudava muito de humor, de jeito de ser, enfim. Psicossomática. E na questão do parapsiquismo mesmo, da labilidade parapsíquica mesmo. Né? Percebi em mim uma situação e percebi em pelo menos 2 outras pessoas do grupo uma mudança, uma pessoa até bem próxima minha, que eu convivi próxima na vida e que eu dividi quarto, enfim, né? E posso falar porque ela autoriza, que uma mudança bastante grande, assim, de labilidade parapsíquica em função da mudança da forma holopensênica. Foi uma observação, né? Como se fosse uma relação a respeito das crises das consciências, crises de crescimento, uma coisa desse sentido ou não? Qual a sua conclusão? Não deu para acompanhar o resultado disso, por exemplo, né? Mas assim, eu percebi que a pessoa ela ficou diferente. Ela vinha num processo na viagem, né? Chegou num determinado local, numa determinada cultura, ela ficou muito diferente. Ela mudou muito. Labilidade emocional, processo, postura pessoal, processo de irritação, pessoa colocando algumas coisas que, né, por conhecê-la, sei que não é habitual. Foi muito ostensivo essa mudança, por isso que eu pensei aqui... Mas sempre especificamente a respeito da labilidade parapsíquica psicossomática, não mental-somática. No caso, o que mais pega aí é psicossoma na gente, né? Mas pode também ter, né? Depende, não? Como é o caso. Por isso a ideia a proposta desse sinergismo, né? A forma holopensênica interferindo, enfim, no processo também gerando, enfim, interferindo na labilidade. Tá bom. Na efeitologia, o segundo item, o efeito atrator de sincronicidades do autopesquisador retrocognitivo de campo. Olha, sincronicidades é uma coisa que acontece tanto, né? Pelo menos para mim, e também eu via o pessoal adotando muito, que chega a ser... A professora Marlo trouxe isso, né? Que tantas sincronicidades no processo dela, e algumas até muito além de sincronicidade, mas comigo era muita sincronicidade o tempo inteiro e eu procurando ficar atenta. Por exemplo, foi me dada a dica pela professora Nancy Trivelato para assistir o filme Tristão e Isolda antes de ir lá para a Tintagem. Não consegui ver, porque trabalhando, fazendo mil coisas para poder sair para a viagem. Cheguei no avião, na KLM, um dos filmes lá disponíveis, né, individualmente, era Tristão e Isolda. Então, vamos assistir. As coisas assim. Chegamos em Londres, no dia que eles comemoram o Remembrance Day, ou seja, o dia de recordar. Então, coisinhas assim, sabe, que foram, né, pequenas e grandes sincronicidades que foram acontecendo durante toda a viagem. Então, parece que de alguma forma a gente atrai, né, começa a atrair sincronicidades, coisas que eu de dados assim. E de vários tipos de sincronicidade. Uma sincronicidade interessante também foi uma experiência em Versalhes, né? No Palácio de Versalhes. Nós visitamos o palácio dia 6 de outubro de 2008. E
aconteceu um episódio lá com a minha mãe, que foi muito interessante. Nós fomos caminhando dentro do palácio, e a minha mãe, já com mais de 70 anos, cansou. E na ala dos filhos do rei, ela sentou um pouquinho vocês me permitem contar essa história, ela sentou um pouquinho para descansar, e eu e minha irmã seguimos, né, olhando, e nós iríamos voltar para buscá-la. Nós não sabíamos, as ignorantes aqui, que não pode voltar. Eles não deixam, tem um trajeto, você entra, ela sai nos jardins, não deixam voltar. E aí nós tentamos voltar, uns 15 minutos depois, para pegar a mãe, né, buscar a mãe, e nos barraram. Nos barraram 1, 2 vezes, e eu consegui lá com inglês e nada de francês, consegui convencer o segurança do museu a poder voltar, né? E aquilo, aí eu percebi que tinha alguma coisa a mais naquilo, tal. Fui barrada de novo, só deixaram a mim, não deixaram a minha irmã voltar. Caminhei, e um bando de gente, era um dia de passe livre, uma coisa assim lá, então estava lotado aquilo, consegui encontrar a mãe, né? E voltamos, e veio assim a sensação, não sai pelos jardins, veio a ideia, não sai pelos jardins, sai por uma outra saída. Aí nós andamos um pouco e saímos por uma saída de funcionários do palácio, não fomos até os jardins, né? E aí eu tinha a sensação assim que dessa vez ninguém podia ficar para trás. Aí, né, não sei, a sensação que eu tinha, dessa vez ninguém ia ficar para trás, a gente ia levar todo mundo, nós ia carregar todo mundo. E não é que eu tive nada a ver com retrovida lá, não, acho que era muito mais processo de consciência. Aí depois eu fui saber, em seguida, que no dia 5 de outubro, dia anterior, era o dia da fuga da Maria Antonieta, do rei Luís e os filhos pela ala, por uma passagem secreta lá naquela ala que a gente estava. Então, eu acho que é uma sincronicidade. Pode não ter nada a ver, pode ser uma grande coincidência, mas o processo energético ali que eu percebi tinha alguma coisa diferente naquela vivência, como se tivesse carregado muita gente para fora naquele processo lá. E vocês sabem da história, né? O que aconteceu com quem ficou lá no palácio nessa ocasião, né? Foi coisa muito boa. Enfim, teve muitas, viu, Cris, que a gente pode trazer. Mas assim, a ideia é que a gente passa a atrair, eu penso que a gente passa a atrair sincronicidades, há todo um fluxo, né? E que coisas para você perceber, te mostrarem, você se dar conta, né? Enfim, por exemplo, uma coisa interessante que talvez alguém pergunte, mas eu quero falar, é a sensação de paracomitê de recepção, de chegar nos locais e como se tivesse esperando aquele grupo. Aqui coloca você na parafatologia, o paracomitê de recepção. Exato. Percebi isso na Inglaterra, a caminho de Tintagel, de ônibus de noite, muito claramente. E quando a gente chegou em Carcassonne, nós estávamos no micro-ônibus, e quando a gente estava chegando na cidade, ainda nós não avistávamos a Cité, né? A primeira vista é impressionante a visão. Um bando de pássaros começou a acompanhar o micro-ônibus, né? Começou a acompanhar o micro-ônibus e ficou nos acompanhando o tempo inteiro, até o hotel. E aquilo chamou a atenção do grupo inteiro. E a gente, né, eu estava na parte de trás do ônibus e disse, puxa, que esses pássaros eles estão nos seguindo, porque, né, começaram e foram até nós chegarmos no hotel. Quando a gente chegou no hotel, eles foram embora. Então, para mim, eu anotei como hipótese, como processo de paracomitê de pequenas coisas assim nos locais que a gente chegava, que me indicavam que tinha alguma coisa. Uma referência? Sei lá, estatisticamente, enfim, sei lá o quê, né, que poderia. Aí chegamos em Carcassonne e aí o Wolfson mostra lá. Eliana, olha as placas dos carros. 11. Tudo 11. Você sabe disso. Tudo 11. Uma outra pergunta. Na paradoxologia, o primeiro item. O primeiro... Pois é, né? Aqui, sim, o primeiro item. O primeiro item. Quanto mais aprofundamento na autopesquisa das heteropersonalidades, maior a necessidade de sobrepairamento profilático. Né? Isso aqui é um negócio bem paradoxal mesmo, porque no mesmo tempo que você vai, se aprofunda, você tem que também ter
esse sobrepairamento, esse distanciamento, essa crítica, né? Autocrítica o tempo inteiro. Então não dá, você vai fundo, mas você tem que saber esse movimento, né? De ir e voltar, de sobrepairar, de não entrar no negócio assim de cabeça, né? De psicossoma, mas de tentar manter, Cris, a postura de autopesquisador, de pesquisador. Né? Você foi fazer uma autopesquisa exploratória, técnica, retrocognitiva de campo. E isso é uma técnica da ciência convencional. Manter essa postura o tempo inteiro. É difícil, porque né, pega, ela mexe psicossoma direto, mas a gente tem que tentar ter essa postura. Aí aparece justamente o sinergismo, né? Fórmula holopensênica, a habilidade parapsíquica. Não dá para entrar de cabeça. A ideia é claro. Pode ser, no melhor dos casos, seria a mental somática. Eu acho que a forma de sobrepairamento é a habilidade mental somática. A habilidade parapsíquica mental somática. É a postura do pesquisador participativo, claro que é uma pesquisa totalmente participativa, mas ainda manter a autocientificidade dentro do possível, dentro do que você já pode, consegue, aí lá com as suas técnicas, né? E assim, ó, não rejeita nada, mas também não compra tudo, né? Anota, registra, bota lá, hipótese. Aquela técnica básica que a gente já sabe que sinalética a gente processa. Anota o que aconteceu, o que estava, né? As questões relacionadas, a sua hipótese interpretativa. Ou vai fazer isso depois, quando não é possível no momento. Mas não perde nenhum dado, né? Mas sobrepaira também aqueles dados. Obrigada. Pelo menos eu tentei fazer isso e senti a necessidade dessa postura, por isso, então, o paradoxo, né? Obrigada. Eliana? Oi? Está tudo baixinho os microfones. Aqui no D. Diga. Alô, na página 26 também. Eu queria saber se houve algum país da Europa nessas viagens que você sentiu mais o processo de passado mais intenso, mais forte. Se houve algum específico que marcou. A França. França. E aí, lá na França, no caso, como é que foi a questão da sincronicidade, das energias lá, das percepções? Houve uma predominância sadia, houve uma predominância negativa? Como é que foi isso aí? Teve bastante coisa lá. Foi a fórmula holopensênica mais difícil para mim, que mais mexeu comigo, processo emocional, psicossoma, passadão. Eu fiquei muito introspectiva. Se você pega uma foto minha em tintagem e outra em Carcassonne, gente, é outra pessoa. Eu estou com a mesma roupa, a gente viaja com um pouco, mas é outra pessoa, é outro semblante, é outro olho, sabe, aquilo não teve como eu não, né, ter o impacto daquilo. Então, mas assim, e uma série de processos que aconteceram lá na França, comigo, algumas pessoas, mas eu estava focada em mim, né? Não fui lá fazer pesquisa grupal, mas sim autopesquisa. Mas assim, esse processo todo que você sentiu de emocional, né? Houve, né? Deu uma mexida, mas foi num sentido positivo, assim? Ou você trabalhou muita energia, porque houve muito assédio? O tempo inteiro. Né? Faz parte da técnica, se você ler o VB, o tempo inteiro o processo, você busca a sim voluntária e você tem que fazer o que conseguir de desassim, de ver o tempo inteiro, senão a gente se enrosca muito, porque é muito, né, pelo menos para mim, esses sítios históricos, esses locais onde aconteceu muita coisa, mesmo que não tenha nada a ver com uma vida sua passada lá, mas a gente percebe toda essa para-história, esse registro lá vivo, gritando nos locais, né? Então você tem que trabalhar assim, muito, isso é condição sine qua non, seriamente, todo o processo de energia o tempo inteiro, mas ainda assim o negócio pega, né? Algumas pessoas mas não houve assim, não houve algo positivo lá, alguma euforia positiva? O que foi de positivo é eu ter levantado essa hipótese, puxa, né? Devo ter vivido aqui na França para ter toda essa repercussão. Então, isso é um dado importante aí para o meu quebra-cabeça, né? O biográfico. Para mim, isso foi positivo, sim. Foi bem interessante. Os estudos posteriores, enfim, né?
deram o que deu, mas eu reconhecia ali, sim, provavelmente uma vivência passada, uma influência forte. Isso, para mim, é positivo e é importante. Eliana. Também não caí de cabeça, não corri para o Brasil estudar, enfim, né? Estou lidando com a questão, inclusive essa dos cátaros, que, né, na verdade, só interessa, né, o que a gente puder superar daquele processo, conhecer para ir adiante, né? Eliana. Para mim foi positivo. Aqui na letra A, página 25, efeitologia, poderia falar mais a respeito do efeito do dejaísmo no duplismo evolutivo? Certo. Efeitologia. Efeito do dejaísmo no duplismo evolutivo, né? Aqui foi um processo, né, meu pessoal também, que a partir está mexendo bastante com essas questões. Quando eu tive, né, lá no sul da França, no Languedoc, de alguma forma eu tive percepções que tinham a ver com a minha dupla atual, né? E se ele quiser falar um pouquinho, que ele também teve, ele não estava, não, isso é brincadeira, ele não estava lá na viagem, mas eu tive processos que, né, remetiam retro com ele. E ele teve também experiência, né, também relativa àquele período, enfim, comigo, nesse sentido que, e é o meu caso, mas eu penso que esses processos do dejaísmo, de uma autopesquisa nesse nível, por exemplo, uma dupla fazendo, pode acontecer, né, pode ter situações em que haja um dejaísmo aí em relação à própria dupla. Vocês estiveram juntos, né, numa outra ressonância. O que eu notei foi depois, em casa, quando ela está fazendo a pesquisa dela, tá analisando os documentos todos, escrevendo um artigo para o Congresso, preparando, eu tenho muita evocação, né? Você evoca, aparece muita consciência que tem a ver com esse tempo aqui. Então, a gente percebe uma pressão muito grande, a forma volta, né? E a gente tem que estar muito lúcido, senão a gente começa a ter muita interferência, né? E aí tem, por exemplo, muita clarividência aparecem consciência já daquele tempo, aqueles trajes típicos, com problemas, né? E aparece também, tem muita retrocognição. Retrocognição, nós dois também, em algumas épocas, né, envolvidos nisso aí e tudo. Então é muito rico isso, é muito interessante. Mas tem que fazer muita desassim, viu? O negócio não é fácil, não. Eliane, aqui na página 26, mitologia, o mito da inexistência da máquina do tempo. Pois é, aqui eu faço uma provocação, né? Eu coloco que dizer que a máquina do tempo não existe é um mito, entendeu, né? Então, que na verdade, olha, e fazer um trabalho como esse, enfim, ou às vezes até em outra viagem sem esse objetivo, é uma máquina do tempo, sim. A gente entra em túnel do tempo, é possível, né? Como disse a professora Amalo ontem, perguntaram a ela onde é que está, né? Como é que a gente faz as pazes com o nosso passado? Onde é que está esse passado? Está dentro de nós, a nossa memória, a nossa oromemória, né? Então, tem máquina do tempo, sim. Não aquela, né? Do Júlio Verne, é isso? Mas nós somos aí a própria, né, máquina do tempo. Nesse sentido, a provocação aí que não existe um mito, o mito de não existir máquina do tempo. Outro que você não falou é em relação a Portugal. Como é que foi as suas vivências lá em Portugal? Essa visita agora recente, que eu tive lá em Portugal, tive muita resistência, tive muito processo de dificuldade em Portugal. Me senti muito bem em Portugal, gostei muito. Foi ótimo, olha, a gente inclusive, foi... minha mala ficou presa no conheci pouco, tá? aeroporto e foi roubada no aeroporto. Puxa, não. Para mim não, assim, foi tudo muito positivo. E eu percebi algumas pessoas com dificuldade em Portugal no grupo também. Mas Portugal foi muito bom e aí a vivência, porque essas viagens, o pessoal é muito... pensa tudo, é tudo de caso pensado. A gente vai pela Europa fora recolhendo coisa, professor, riscando, e vai, né? Aí vamos lá, e vai carregando gente e energia. Aí a viagem termina num curso de campo na IAC. Aí vai um lava-jato, um belo banho. Então, Portugal foi um alívio, né? Depois de toda aquela... recolher tanta coisa,
ao longo da Europa aí, trabalhar o que se pôde, enfim, o que não se pôde, se carregou. E aí, a vivência lá no campus da IAC, Évora Monte, foi super positiva, foi muito boa. Eliana, aqui na página 25, em sinergismologia, eu queria que você falasse um pouco da questão da importância da paradiplomacia para visitar esses locais do nosso passado. Paradiplomacia. Pois é, isso é uma orientação que os professores da IAC, o pessoal, né, da técnico aí que planeja essas viagens técnicas, nos dá essa técnica de cara, assim. A gente ter a postura paradiplomática máxima possível, ou seja, respeito pelas culturas, procurar listar, procurar ver os trafores primeiro e não os trafares, porque isso é que faz o link com da gente com os amparadores do local, né? Ou com a sede do local. Então, a gente procura ter uma postura de admiração, discordância, respeito, né? Não é preciso concordar com tudo, nem ver ou vivenciar tudo, mas de respeito às diferenças culturais, a um outro jeito, enfim. E aí a nossa conexão com o amparo do local, enfim, é bem mais positiva. É essa a postura principal do paradiplomata, né? Não querer desassediar, chega no local, não, eu já vou querer, né? Vou desassediar essa igreja aqui, a Capela dos Ossos lá em Portugal. Não, que é isso? Ela é bem leve até, a Capela dos Ossos, Portugal é bem leve perto de outras igrejas aí que a gente visitou. E outras salas de palácios e coisas assim, né? Então, essa postura do maior respeito a consciência e consciências, à cultura, sem que com isso você esteja sendo conivente com qualquer coisa e mantendo sempre a sua postura crítica. E para quem deseja iniciar esse tipo de pesquisa de campo, que técnica que você sugere para a definição do roteiro? Olha, o Walton já cantou lá. Olha, pra gente, assim, pra mim, maneira de primeira viagem, como eu ainda sou, né? Que é isso aqui eu estou engatinhando nisso ainda. Olha, as viagens da IAC, elas são bem legais, elas são organizadas com esse foco, com equipe técnica, com um amparo técnico. Eu acho que é um bom começo. Aproveita a viagem de 2012 aí, olha, não fiz contrato nenhum com a IAC, nada, não está tudo combinado. Não tenho desconto, nada, que nem posso ir nessa viagem. Mas eu acho, sério, eu acho que é uma oportunidade que nós temos dentro da CCCI, da Conscienciologia, de ter uma instituição que proponha esse tipo, do nível, né, de tecnicidade, de seriedade que a IAC propõe. Começa por aí. Enfim, o grupo acaba sendo, né, aquele grupo não se reúne por acaso, nada por acaso. Pode começar estudando o livro do Wagner. Também, perfeito, professor. E isso eu já considero dado, né? Quem não leu? Vamos ler o livro Retrocognições. E o livro Viagens Internacionais ajuda muito a professora Kátia também. Também. Ajuda bastante. Eliana. Oi. Com relação à clarividência que você falou assim, de ver concierges com trajes mais antigos, você atribui isso ao fato de, assim, uma hipótese, né, que essas concierges poderiam estar presas àquele passado ainda, ou simplesmente uma plasmagem, um rapó? Como que você vê isso? Olha, eu não tive essa clarividência, eu vou passar para o Fernando responder, porque foi ele que teve. A experiência que eu tive foram algumas clarividências que apareceram personagens da época, com o traje típico da época, o órgão penseiro da época está muito preso àquele tempo, né? Inclusive eu tive até uma experiência de resgate extrafísico de pessoas daquele período ainda, né? Nesse momento assim, que começa a trabalhar muito o assunto, então nós fomos remetidos para um resgate extrafísico e que estava naquele ambiente, né, da época, com pessoas mesmo vivenciando toda aquela situação, aquele padrão, aqueles valores, os comportamentos, e fazendo o resgate daquelas consciências daquele tempo. Então, de fato, são pessoas presas àquele padrão de valores e holopenseiro da época ainda. Obrigada.
Pode falar, Oi. você está um tempo. Pois não. Aqui na página 28, na primeira linha, você colocou discernimento na avaliação das autoexperiências e evitação de generalização simplistas. Que técnica que você pode ajudar a gente a evitar essas generalizações simplistas? Que eu achei interessante, que a gente vai viajar e a gente já começa... Pois é, então a técnica que eu coloquei aqui durante todo o verbete e que eu fiz também. Você anota tudo, não despreza nenhum dado, recolhe informação, registra a vivência, experiência, percepção, tudo que você puder, né? Mas devagar com as generalizações, né? Pega tudo aquilo depois que voltar ao trabalho, mas porque a gente tem a tendência de, né, pelo caminho fácil da generalização e simplista, né? E superficial. E às vezes aquilo entra como uma luva, se amolda alguma coisa, até que você, né, tem uma cara boa, você se sente até bem com aquilo, puxa, fiz aqui uma grande descoberta, um grande achado. Então, vai com calma com isso, mas não desperdiça nada, não perde nada, não tenha nenhum tipo de apriorismo e depois, com muita cautela, devagar, você vai chegando aí a hipóteses. Isso aqui tudo é hipótese. Esse é um verbete, hipótese. O artigo é uma hipótese, né? Não sei se eu consegui te responder, tá? Queria dar parabéns pela função desassediadora do verbete e perguntar também que na fobiologia, a evitação da autopesquisofobia, da retrocogniciofobia. Pois é. Aqui, página 26. Eu acho que a gente ainda sofre bastante dessa fobia, sabe? Né? A dificuldade de fazer um mergulho em si próprio, de pesquisar a si mesmo, né? E aí, a retrocogniciofobia, cognofobia, como também uma consequência disso, né? E complementando, Cláudio, lá no último item da argumentologia, na página 28, excursiologia, eu coloco ali que tudo bem viajar, conhecer locais, né, sítios históricos, fazer pesquisa de campo, mas a principal jornada, a principal, né, viagem que a gente pode empreender, na minha opinião, é dentro do próprio mesmo universo consciencial, ou seja, é esse mergulho em si próprio, essa autopesquisa profunda. E isso é difícil. Isso ainda nós não tiramos, eu não tiro de letra, eu acho que a gente ainda não tira totalmente de letra. A autopesquisa, para valer mesmo, a gente ainda tem que avançar. Então é nesse sentido de alertar para o problema da autopesquisofobia. Parece que você falou que fez poucas viagens para lá, mas parece que Carcassonne você foi 2 vezes, né? Inclusive a gente foi, né? Isso, nas 2 viagens no roteiro. Qual que você indicaria, assim, como para o nosso grupo mais indicada, que você acha? Dessas viagens que você falou, Tintagel, Finlândia, depende da pessoa, mas qual a viagem que você achava imperdível? Eu acho, na minha opinião, eu acho imperdível Tintagel, né? Que nós tínhamos muito pouco tempo na Inglaterra, e o professor Wagner e a Nancy escolheram Tintagel, inclusive o Walter Verônica pode explicar melhor, e eu acho que foi uma escolha acertadíssima. Eu não acabei não mostrando, mas eu trouxe um material de lá, né, que é um local assim muito especial, né? E se alguém se interessar, tem um material aqui. Eu acho que vale a pena ir lá, e eu novamente acho que a Finlândia é um lugar para se ir, é um lugar interessantíssimo para se conhecer, para se perceber lá as coisas na Finlândia também. Do pouco que eu conheci, né, Cláudio, falta tudo ainda. Outro aspecto também que vale a pena falar é das crianças da Finlândia, né? Você está lembrado? As crianças como eram atenciosas com a gente lá? Sim. Vivas. As crianças finlandesas, nossa, lindas, e teve uma menina, né, que num barco que a gente foi para uma ilha, Somelina, e aí aquela menina teve uma ligação forte lá, a gente percebeu uma conexão imediata com uma colega nossa da viagem, né, e elas não falavam, uma não entendia a outra de jeito nenhum, mas a gente percebeu que teve uma conexão. E a menina saiu de mão dada, o povo um pouco mais distante e tal, saiu de mão dada, assim, com essa colega, como se fosse amiga de infância.
Então foi muito interessante. O processo lá das crianças. A Finlândia é muito interessante, vale a pena cada um ter sua experiência pessoal lá. Achei muito rico o processo lá. Ficamos 5 dias, né? Na Finlândia também tinha aquele templo, né, que tinha as pessoas, não sei se está lembrado, aquele templo que tinha uma imagem, um painel, e com as pessoas saindo do corpo, parece que estavam... mostrava que era um nível de espiritualidade bem avançado, que eles já tinham lá na Finlândia. Certeza, tinha coisas muito interessantes lá. Só não gostei muito do restaurante que a gente foi, restaurante típico da Lapônia, e eles serviram rena, gente. Que achei aquilo muito triste, comer rena, mas enfim, a rena ela é criada, ela faz parte, né? Tudo certo. Em termos de material, o que você trouxe? Você até como jornalista, né? Reforçando isso aí, chegou a trazer quantas fotos, quantas páginas deu sua pesquisa? Olha, eu parti muita foto, apesar de que eu tendo que melhorar no sentido de registrar tudo mais. Muita foto, milhares de fotos, milhares. Livro que deu para trazer, DVD, tudo que se pode ir encontrando que seja interessante, que vale a pena, que não seja só material bobo para turista, assim, que possa valer a pena. Eu fui comprando. Não comprei tanto quanto eu gostaria, pelo dinheiro e pelo peso, né, por não conseguir trazer aquilo tudo. Mas vale a pena ir com menos roupa, não comprar outras bugigangas, né, não ficar comprando imã de geladeira em cada local que pesa também, e comprar livro e material nesse sentido. Acho que vale a pena. Agora, Cláudio, você que é jornalista tem que lembrar um princípio básico, fundamental, que engloba tudo que a Eliana estudou. A Europa é um museuzão, e fim de papo. Tudo lá é museu. É um shopping para nós. Agora, ó, é bom acrescentar, museu, né? Museu. Então já era, né? Já fui caserna também. Me perdoa o mau jeito, mas esse pós-escrito é brabo. Já era. Entende? Então isso é muito importante, porque a Europa toda é um museu, não é isso? Para nós temos só 500 anos aqui, história. Hoje é o aniversário do Leocárdio aí, jornalista também. Nós sabemos, já falamos disso. Você está aí para receber a camisa, é isso? Porque eu estou vendo de 3 jornalistas aqui. Pode ir embora, porque eles vão distribuir aí 10 camisas. É dele, presente dele. Ele é o rei mago. Eu noto que o pessoal da Ecociologia procura fazer pesquisa muito mais na Europa, assim, na França, Espanha, Inglaterra, essa região, na China, mas não vai, por exemplo, no Egito, não vai na Grécia, Roma, por exemplo, o pessoal não foi até hoje. Tem uma razão para isso? Na Roma é demais, né? Não fala disso que arrepia todo mundo, cria problema. Estamos indo agora. Muito baratosférico. Próximo. É muito baratosférico. Professor Valdo, este ano, a pedido de muita gente, também do Valdo, agora vocês vão ao Vaticano, vão? A gente incluiu a Itália, e é o ano que eu estou tendo Vocês vão ver as catacumbas do Vaticano? Não. Eu ia perguntar para você, realmente a Itália está dando muito problema na hora de constituir o roteiro, eu sinto mais contrafluxo, e eu já não tenho uma grande simpatia pela Itália eu mesmo. Não, você sabe, se a França está no buraco, pensa bem a Itália. A França está no buraco. O que a Malu viu lá nessa última viagem dá pena, né? Muita gente bêbada, muita gente alterada. Mas você a França toda, inclusive no interior. O que ela trouxe da descrição dela, inclusive de Carcassonne, não é fácil. Foi agora, recente. Uma matéria bastante recente que eu vi na Globo News, exatamente a professora Malu trouxe os economistas, enfim, as pessoas fazendo essa análise da França hoje. Perfeito.
É isso mesmo. Não é fácil. O que eu ia falar que chamou a atenção é que tanto na Finlândia, que tem mais alcoolismo, como esses processos mais sérios da França, a gente sempre viu que quando o grupo chegava, a gente recebia uma questão mais positiva, uma recepção mais positiva. Lá na Finlândia tem a parte boa, séria da energia da própria natureza, o processo da água e do verde. E outra coisa muito séria, é talvez um dos países que estão na ponta em matéria de educação no mundo. Esse ano ficou interessante. Então isso aí, a Finlândia, esses dois aspectos são seríssimos. É a natureza e a educação. Agora, nós temos que pensar também o seguinte, eu dou muito valor para o processo do índice demográfico dos locais e dos países. A Finlândia é um buraco de dente, né, para a gente. É muito pouca gente. Então isso aí, para fazer cotejo, para estudar, para pesquisar, tem que sempre levar em consideração o índice demográfico. Entende? É igualzinho querer comparar o Brasil com o Uruguai, não dá, né? O que vai fazer? É a mesma coisa aí. Professor, o senhor estava falando dos judeus. Eu estou terminando de ler esse livro aqui, o último livro do Humberto Eco, O Cemitério de Praga. E ele faz uma das críticas mais fortes que eu tenho visto nos últimos tempos contra os judeus. O livro todo é baseado nos judeus. E olha que ele aí é muito e a crítica dele é toda baseada em fatos. É muito gerente de banco, Humberto Eco, muito gerente de banco, faz muita merda. A crítica é toda baseada em fatos reais ao longo da história. Inclusive ele conta os bastidores do caso Dreyfus, né? E ele fala que Hitler se inspirou nos judeus para aniquilar os judeus, porque a ideia da raça pura tinha sido passada para Hitler, mas ele se inspirou mais na Igreja Católica, o Hitler, pelas coisas que a gente vê, foi isso. Mas é interessante esse livro aí. Gente, muito bem, você está ótimo. Eu espero os outros 100, junto com o nosso chefe. Estou esperando aí, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 90 assinaturas no livro Hoje Presença, 19 perguntas presenciais, 47 votos presenciais. Antes dos recados, vou ler os nomes das pessoas que foram sorteadas e vão receber as camisas que o Ercárdio doou. A primeira, Grace Kamala, Eliane Amaranto, Maria Luísa Tolesano, Maria Luísa do Rio, Teresa Monteiro, Denise Evangelista, Marconi Maia, Fátima Paiva, Bárbara Maia, Marcelo Neves e Florença, que estava por aí. Hoje temos 5 recados. Laura, curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Eliane, acolhimento aos intermissivistas. Luiz, reaprendência da para-história. Watson, curso IAC em Foz. E Rosa, programa Verbetografia. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidar vocês ao curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que acontecerá este mês de janeiro, nos dias 20, 21 e 22. E o curso, pegando um pouco o gancho também do verbete de hoje, ele visa fazer um recorrido, um percurso pelas situações da monarquia, criticar as posturas monárquicas que a gente poderia ter naquela época e também fazer um gancho aos temperamentos que ainda hoje prevalecem dessas posturas antigas. Nós vamos ter, entre as muitas aulas que nós vamos ter uma aula com o professor Pedro Fernández sobre a personalidade consecutiva no contexto monárquico. E vamos ter também no final do curso um campo energético com o EPICON Pedro Fernández e Cristina Aracaki. Estão todos convidados. Se vocês estão interessados no curso, podem pedir mais informações na recepção e fazer a sua inscrição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para participar do curso que estará ocorrendo amanhã, a partir das 15 horas da tarde, aqui no CIAEC, chamado Acolhimento ao Intermissivista. Ele é um curso rápido, de 3 horas, onde vai dar uma visão completa da cognópolis, da conscienciologia. Ocorre também trabalhos com energia. É um trabalho indicado para pessoas que
conhecem a Conscienciologia, mas ainda não participaram de nenhum curso. É uma excelente oportunidade para que nós possamos convidar os nossos amigos ou familiares. Amanhã às 15 horas. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Para quem aí deseja se qualificar para suas autopesquisas aí retrocognitivas de campo, ou mesmo se preparar para a viagem retrocognitiva da IAC, que vai ter esse ano, ou entender um pouco mais sobre história, a Reaprendência convida para o PAI, o Programa de Aceleração da Erudição, turma especial de História e para História. Então, a gente vai ter 9 obras que abordam períodos da história que são períodos importantes e que a gente coloca como hipótese que estão relacionados ao grupo da Conscienciologia. Entre esses períodos e esses países, a gente tem o Egito Antigo, a China Antiga, Roma, foi falado hoje na tertúlia, questão do Renascimento, principalmente na Itália, os iluministas, os cátaros, também as 2 guerras mundiais. E antes dessas obras, do estudo dessas obras que abordam esses períodos e esses locais, nós teremos 3 aulas que são aulas de contextualização sobre o que é história, como se estudar a história e uma linha do tempo da história. E também uma comparação da história com a para-história. Esse curso, o PAI, ele acontece aos domingos pela manhã e ele pode ser feito presencialmente ou à distância. As aulas ficam gravadas, o aluno que eventualmente perdeu uma aula pode baixar depois esse arquivo. O custo do curso é R$ 360 se fizer inscrição até o dia 30. Mais informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente eu vim aqui divulgar os cursos dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato, Dupla Evolutiva na Prática, que acontece agora no dia 11 de fevereiro, e o curso do Para Ecologia e Para Tecnologia do professor Wagner no dia 12 de fevereiro. Nós estamos com poucas inscrições. Aqueles que ainda estejam interessados, favor entrar em contato com a professora Verônica, com a professora Kátia Aracaki ou comigo, ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Mas aproveitando o excelente verbete da professora Eliane, eu quero divulgar que esse ano a IAC também faz a viagem retrocognitiva, no mês de outubro. E vai passar pela Itália, pela França, pela Finlândia e terminando com o curso de campo em Portugal. Estão todos convidados para os cursos e para a viagem retrocognitiva. Obrigado. Boa tarde a todos. Na segunda-feira agora nós vamos dar início ao programa Verbetografia Intensivo, o de janeiro. Nós vamos ter também uma outra opção para fevereiro, logo após o Carnaval, depois do balanço existencial, que vai ser iniciado no dia 23 de fevereiro. Esse programa Verbetografia é um programa no modelo intensivo. São 4 dias, então, de aulas seguidos, começando às 8 horas da manhã e terminando às 20 horas. Para começar e para vocês terem um maior aproveitamento, é necessário, é importante que vocês assistam às aulas que já estão disponíveis gratuitamente no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Existem 3 aulas lá disponíveis. Então, para também a nossa organização, é importante também que vocês façam a inscrição o mais rápido que vocês puderem na recepção do CAEC até hoje, amanhã à tarde, o mais tardar, ok? Agradecemos então e convidamos vocês a participarem aí da Mega GESCOM Grupal, que é a enciclopédia da Conscienciologia, fazendo o seu verbete pessoal. O verbete eleito para amanhã é Holopensene Midiático, especialidade Holopensenologia. Autora, professora Denise Paro. Obrigada e boa tarde a todos.